Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos discutir um processo, químico que deu origem a várias técnicas analíticas. Esse processo é a espectrometria óptica, né? Como o próprio nome diz, são processos analíticos em que se utiliza a propriedade da luz como informação analítica, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, né? Bom, então vamos discutir um pouco, né? É um assunto amplo para discussão em uma aula, né? Mas nós temos uma vasta área, né, de aplicação na química analítica, né? As regiões que nós chamamos de ultravioleta do visível e do ultravioleta do espectro da região óptica, né? Mesmo sabendo, né, que a parte óptica corresponde somente à radiação do visível, outras regiões, né, são incluídas, né, pelo fato de que lente, espelho, prisma e redes empregadas são semelhantes e operam, né, de maneira comparável, né? Então, a espectroscopia, né, nessas regiões nós chamamos de espectroscopia óptica, né, que são todos os processos que utilizam, né, da propriedade da energia, né, que é envolvida nesses processos. Bom, de maneira geral, né, um espectrômetro, né, ou um espectrofotômetro, né, que é a maneira mais correta de você falar, que é um espectro de fótons, né, ele tem esse formato, né, claro que tem variações, mas em geral você tem um filtro monocromador, né, aonde você coloca, né, a sua célula de referência e sua célula de amostra, né, na realidade é uma cubeta aí que tem ou de vidro ou de quartzo, que você você vai colocar o que nós chamamos, né, a referência, que nada mais é a matriz, né, que é onde você tem a sua amostra, é o branco, né? Se é água, nós vamos colocar água, né? E o outro nós vamos colocar a nossa célula com a amostra. E depois nós temos o fotodetector e o amplificador. Nós vamos aplicar, né, em um determinado comprimento de onda, né, que ele pode ser fixo ou nós podemos fazer uma varredura, vai depender do objetivo, né, da análise. Geralmente nós fazemos uma varredura, né, o intervalo de comprimento de onda você varia aonde você tem o quê? Na realidade, uma energia incidida, né, e ela vai absorver e parte dela vai ser transmitida. Essa diferença, né, entre a energia que você irradia e a que absorve é que você vai usar para quantificar a amostra. Quando você faz o espectro de varredura, né, numa região, né, que você determina, você vai ter um espectro em função, né, de comprimento de onda versus intensidade. E esse espectro, ele vai ser possível também, né, você identificar qual a sua amostra. Esse espectro, né, ele também é uma impressão digital, né, da sua molécula. Então, de maneira, né, genérica, a espectroscopia óptica funciona assim, né? Você faz uma varredura num comprimento de onda esse que está a sua amostra ou as suas amostras, né? Pode você ter uma mistura de mais de um componente, né? Bom, então esse é o esquema. E você tem, né, as diferentes lâmpadas, né? Para quê? Cada lâmpada vai fornecer um comprimento de onda ou um intervalo de comprimento de onda, né? Então, você tem lâmpada de xenônio, que vai de 250 a 600, né? E é excelente para você ver processos de fluorescência. Você tem lâmpadas de hidrogênio, de deutério, né, com comprimento mais reduzido, e assim vai indo. Lâmpada de tungstênio halogênio, é uma lâmpada bastante ampla,
que pode ter, né, um intervalo grande de moléculas sofrendo varreduras, né? A de tungstênio é muito utilizada em UV, no visível e no próximo, né? Então, tanto a de tungstênio quanto a de halogênio tem essas características. E aí você tem outras lâmpadas também, né, para absorção, né, molecular, lâmpadas com comprimento de onda maior, né, que não são tão utilizadas. Geralmente, a mais utilizada é a de tungstênio, que você consegue, né, fazer uma varredura grande dos compostos orgânicos, né, que é a grande aplicação da espectroscopia óptica, né. O espectro óptico ele pode ser usado como detector de outras técnicas, né. A cromatografia líquida se utiliza muito, né, da espectroscopia óptica para fazer a detecção principalmente de fármacos, né, mas também ele pode ser usado como ferramenta de identificação, simplesmente um espectrofotômetro, né? A espectrofotometria ela se tornou em laboratórios de química e biologia nem mais mais um equipamento, mas sim um mobiliário, né? Como um computador. Todo laboratório tem que ter um computador, não é um equipamento. E um espectrofotômetro em um laboratório de química ou de biologia, ele é basicamente um mobiliário, né? Se faz necessário. Bom, aqui nós temos a cubeta, ela tem diferentes formatos, esse é o formato mais comum, né, que ela é normal, com abertura de tampa superior, ela geralmente tem 1 centímetro, né, que nós chamamos 1 centímetro de caminho óptico, né, e também temos células, que nós chamamos, né, células de volume reduzido, né. Esses volumes essas células de volume reduzido se faz necessário quando nós temos amostras muito raras, que nós temos um volume muito pequeno, né. É uma amostra normal, você usa uma célula normal. Bom, isso aqui é uma foto, né, de um espectrofotômetro clássico, bem conhecido, né, o Spectrone 20. Ele é extremamente simples, né? Você tem lá toda a eletrônica, né, onde tem os feixes de luz, como eu mostrei naquele esquema em alguns slides anteriores, onde você né, coloca as suas células, né? Você vai ajustar, né, a transmitância e você vai selecionar o comprimento de onda, no caso de você ter, né, esse é um equipamento que você lê ponto a ponto, ele não faz varredura. Equipamentos mais sofisticados, você faz uma varredura, como eu mencionei, né, que você vai ter um espectro dessa variação ao longo dos comprimentos de ondas que você escolheu, né. Ele é regulado, né, a espectrofotometria, né, óptica, ela segue a lei de Beer, né. O que isso significa? Né, que a absorbância ela é diretamente proporcional à concentração de uma espécie absorvente, né. C é o caminho óptico, como eu disse, né, geralmente no espectrofotômetro convencional, isso é 1 centímetro, e depois você tem, né, essa constante epsilon, que ela é uma propriedade de cada molécula, tem a sua constante de absortividade. Esse é o termo correto. Então, esse é uma constante tabelada, né, e você vai fazer a leitura, né, da absorção e, consequentemente, você tem o caminho óptico. Se não for 1 centímetro, você vai verificar e você vai calcular a concentração, né? Você faz isso para levantar uma curva analítica e depois você, analisando a curva analítica, você vai, então, estimar a concentração que tem na sua amostra, né, desconhecida. Bom, essa constante de absortividade molar, né, de uma espécie, ela é o máximo de absorção característica daquela espécie. Como eu disse, ela é uma constante, ela é tabelada, né, ela está disponível na literatura, né,
nos finais, né, dos livros de orgânica, né, nós temos ali tabelas e tabelas com a absortividade, essa constante em diferentes compostos orgânicos. Ela situa aí na faixa aí até de milhares de unidades, né? Inclusive até os metais de transição também têm alta constante de absortividade. Então, e ela vai estar diretamente proporcional ao limite de detecção do método que se usa, né, a espectrofotometria, né? Bom, nós temos, né, vamos dizer, termos comuns, né, em medidas de absorbância, né, a potência incidente, que é sempre o P0, e a potência transmitida, que é sempre o P sozinho. Isso é uma convenção, né, a definição, a potência incidente e a potência transmitida. A absorbância, ela se dá pelo quê? É o log, né, da potência radiante dividido pela potência transmitida, né? E aí, então, que na realidade, quando você divide, o inverso dela é nada mais e nada menos do que a transmitância, né? E, consequentemente, a absortividade molar são as outras informações que você necessita para fazer esse cálculo, né, de concentração. É uma técnica relativamente simples, né, de fácil operação, né? E aqui nós temos um exemplo, né, de uma solução onde nós temos uma concentração X, né, de permanganato, 7,25 vezes 10 a menos 5 de permanganato de potássio, que apresentou uma transmitância de 41%, né? E quando é medida numa célula de 2,1 centímetros de comprimento de onda a 525 nanômetros, né? Então, ele pede, calcule a absorbância dessa solução, né, e a absortividade molar, né, do permanganato de potássio. Você aplica, né, a forma da absorbância, né, que se você tem ele já informou qual é a transmitância. O que é a transmitância? É o log, né, da porcentagem, né, desse composto, né? Você tem 41, quer dizer 0,441, né? O log menos o log desse valor vai dar 0,355, isso é absorbância. Você jogando, né, na lei de Beer, né, você tem a absorbância dividido pelo caminho óptico versus a concentração. Concentração foi informada e depois você tem o caminho óptico, que é 2,1, você vai resolver e você vai ter esse valor dessa constante de absortividade do permanganato de potássio. É simples, os cálculos não requer nenhum conhecimento profundo de matemática. Do ponto de vista de identificação como ferramenta qualitativa, né, ele também pode ser bastante simples, né? Existem situações que vocês têm bancos de dados, que também não é tão complicado analisar, porque o espectro, quando eu faço varredura, ele tem sempre a mesma característica, né? Aqui nós temos também o espectro do permanganato de potássio em diferentes concentrações, né? 4, 8, 12, 16, 20. Todos eles têm o mesmo formato, né? Só vai mudando a intensidade, porque ela é diretamente proporcional, né, à concentração, né? Esses valores são em ppm, 4 ppm, 8 ppm, 12 ppm. ppm é parte por milhão, né? Essas unidades vocês já viram no curso de física, né? Bom, então, aqui qualquer permanganato que você fizer, ele vai ter esse formato. Então, por isso que a espectroscopia óptica, ela é uma ferramenta, né, qualitativa. Eu posso simplesmente saber quem é simplesmente quem é e também quanto tem, porque ele responde em função da concentração. Opa. Bom, por que uma solução, né, vermelha é vermelha, né, no caso do tiocianato de ferro, né?
essa cor ela está relacionada ao comprimento de onda que ela absorve, né? No caso, cada composto tem um comprimento de onda adequado, né? Embora muitas vezes algumas nós vimos visualmente a cor, outras cores, né, o nosso olho não percebe, mas essa propriedade é que vai conseguir identificar e conseguir ter o espectro característico, né? Conforme a experiência do operador, existem compostos que você já, só de olhar o espectro, você sabe qual é o composto que está ali sendo analisado, né? Aqui nós temos, né, diferentes, né, cada cor com a sua, né, seu intervalo de comprimento de onda, a cor da luz absorvida e a cor da luz, né, transmitida, né? Isso falando no espectro na região do visível, né? Bom, as vantagens, é simples de operar, extremamente simples, baixíssimo custo, né? Tem uma resposta que resulta em grande confiabilidade, os consumíveis também são baratos, não requer um software sofisticado de análise, né? Os próprios software do equipamento é capaz de você identificar todos os compostos. Você pode criar um banco de dados que, com linguagem simples de leitura, né, de espectro, você montar um banco de dados, por exemplo, de amostras que são de análise rotineiras de um laboratório, né? Então, essa simplicidade fez da espectroscopia óptica uma das principais ferramentas analíticas aí, do ponto de vista principal, no sentido de popularidade devido ao baixo preço e a simplicidade de manuseio e a riqueza de informação. Isso era o que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Muito obrigado.